E aí, turminha, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma videoaula de Geografia para você, aluno da primeira série do ensino médio. Como vocês já sabem, eu sou a professora Miriam Lira, ministro aula de Geografia na rede estadual do estado do Acre. E é sempre um prazer estar aqui contribuindo com vocês neste processo de ensino-aprendizagem. E eu não conseguiria isso sozinha. É claro que eu tenho a ajuda aqui da intérprete Monique, os meninos aqui do estúdio, o Beto e o Jamerson, a Silvia ali na recepção, sempre nos ajudando para que esta aula chegue até vocês com qualidade. Eu ainda pego várias ajudas também da Regina. Então vamos fazer com que esta aula chegue até você e o conhecimento seja aumentado aí na área da geografia. Hoje nós iremos trabalhar o tema representação do espaço geográfico, a leitura de mapas. Na aula anterior, nós estudamos sobre elementos de um mapa. Se você porventura perdeu esta aula, entra lá na plataforma Eduque para você entender melhor a aula de hoje, que nós já estudamos aí como interpretar mapas, estudamos sobre os elementos de um mapa e hoje nós vamos estudar aí sobre a representação do espaço geográfico, que na realidade é uma continuação. Vamos começar falando sobre a cartografia e tecnologia digital. Quando eu falo cartografia, cartografia é a ciência responsável pela confecção e elaboração de mapas, os mais variados tipos de mapas. Vocês sabem que os mapas são de fundamental importância. O descobrimento, o mapeamento das áreas descobertas lá no início, na expansão marítimo-comercial, as grandes descobertas, né? Sempre houve a necessidade do mapa. Os primeiros mapas eram bem simples, né? Feito à mão, como os croquis, por exemplo, até que hoje foram evoluindo, como vocês podem observar, hoje nós temos a tecnologia ajudando aí na confecção de mapas, então tudo se tornou mais fácil e mais prático, como mostra aí cartografia e tecnologia digital. Essa palavra tecnologia digital está voltada aí para a era da globalização, é o mapa feito a partir do computador, a partir da informática, ok? E nós temos aí os tipos de cartografia. A primeira delas aí é analógica ou convencional. Os mapas são feitos à mão, mais detalhadamente à mão, com ou sem a questão do relevo, mas ele é feito mais manualmente, tá bom? Esse primeiro tipo aí. O segundo é chamado de numérica ou computadorizada. Tem a ver com o que eu falei lá no início, né? Esse aí utiliza a informática, o computador para mapear áreas, para desenhar os mapas, tá bom? E vai facilitar mais. Conta com alta tecnologia, por exemplo. E nós temos a geomântica, que é a cartografia computadorizada. Nesse, os resultados mais completos são obtidos através de técnica da geomântica e o que chamamos de geoprocessamento, que você já deve ter ouvido falar. O que o geoprocessamento faz? Ele permite a superposição e o cruzamento de informações. Então, a questão de falhas ou erros é mínima aí com a utilização da cartografia computadorizada, a questão aí do geoprocessamento. O sensoriamento remoto, eu até falei para vocês na aula anterior, quando eu falei que são sensores, né, que eles ficam no espaço e ele tem o receptor aqui embaixo, né? Então, através do sensor, eles conseguem captar as imagens. Com essas imagens captadas, eles vão confeccionando os mapas. Eles vão mapeando aquela área ali onde o sensor está capturando as imagens. Então, isso facilita muito. O sensoriamento remoto também é uma técnica aí da cartografia computadorizada. Ok? Tranquilo até aqui, pessoal? Esse aqui também eu comentei na aula anterior, que é a aerofotogrametria, que são as câmeras que podem vir acopladas em aviões ou nos drones também. Isso vai fazer com que se consiga com mais precisão e mais rapidez mapear uma área. Antigamente, quando não havia essa técnica, a pessoa tinha que ir na área lá, presencial, e tinha que medir, fotografar, essa questão toda, e acontecia muitos erros também. Hoje, com a aerofotogrametria, eles conseguem fotografar áreas, grandes áreas a serem mapeadas depois e com uma precisão incrível. Então, a aerofotogrametria consiste nisto, tá bom? Antes eles só tinham os aviões, hoje eles podem contar também com os drones para mapear as áreas, né, para fotografar toda a área a ser mapeada, ok?
E claro que isso é o quê? Imagem de satélite. Vocês já ouviram falar nisso, né? Através das imagens de satélite a gente observa, por exemplo, se está chegando uma frente fria em um local, se está havendo queimadas em outros locais. Elas também são essenciais na confecção dos mapas, porque consegue ir longe, até onde o ser humano tem mais dificuldade de ir. Por exemplo, a floresta amazônica, ela é bastante vigiada através de sensores, imagem de satélite. Nós já falamos sobre isso quando estudamos aí sobre a importância da floresta amazônica e a importância da preservação dela. Então, as imagens de satélite, ela vai facilitar o mapeamento de área, como também o monitoramento de áreas, no caso aí, áreas que estão sendo desmatadas, que estão sofrendo queimadas, por exemplo. Okay? Então, é de fundamental importância. Beleza? E nós temos aí um mapeamento ou cartografia digital, que é o que eu já venho falando aí desde o início para vocês. Quando se obtém toda essa configuração através de imagens de satélite, sensoriamento remoto, tudo isso aí, eu consigo fazer um mapeamento digital de uma área. Hoje, com a tecnologia, como vocês podem ver nessa imagem aí de baixo, a gente consegue ver a realidade total de uma área, dá para fazer uma planta alta, uma planta baixa do local, dá para saber exatamente como vai ficar aquela área, aquele local, ao final da construção. Por exemplo, se for construir um edifício, uma praça, alguma coisa. Então, com o mapeamento digital, eles conseguem fazer uma planta bem precisa da área a ser mapeada. Beleza? E nós temos aí, para a construção de mapas, vai existir as chamadas projeções cartográficas. As projeções cartográficas são como se fossem formas, né, das quais são elaborados os mapas. Eles vêm acompanhados das coordenadas geográficas, né, as latitudes e as longitudes. Existem vários tipos de projeções cartográficas. Nenhuma delas vai ser perfeita, porque sempre vai apresentar distorções nos ângulos ou em alguma situação quando está representando o planeta. Até porque nós sabemos que o planeta Terra está em constante movimento, né? Os dois movimentos, que nós sabemos que é rotação e translação. Então, você mapear um planeta ou um objeto em movimento não é tão fácil. Então, é por isso que também aparecem essas distorções aí quando está sendo mapeado. Nós temos as projeções cilíndricas, as projeções cônicas e as projeções azimutal, né, ou também chamada de plana. Essas são as mais conhecidas. Como vocês podem ver aí nas projeções cilíndricas, os paralelos retos e horizontais e os meridianos são retos e verticais. Ao se cruzarem, formam ângulos retos. Nós temos as imagens aí e o exemplo, que é a de Mercator, que é mais conhecida, também é de Peters. E nós temos a projeção cônica, que recebe esse nome porque ela é confeccionada sobre um cone. Nós temos meridianos não radiais, isto é, linhas retas que se encontram em um polo, e os paralelos, que são circuitos concêntricos, ok? E a projeção plana ou azimutal, essa aí que é a última aí do desenho que vocês estão vendo. O ponto da tangência torna-se o centro do mapa. Então, através dessas projeções é que são confeccionados vários tipos de mapas, os planisférios, os globos, os vários tipos de mapas que são utilizados em nosso dia a dia, que são essenciais para compreendermos os assuntos que estão sendo trabalhados. Quando a gente falou sobre elementos de um mapa, eu enfatizei bastante a importância de você sempre ter um mapa por perto quando você está trabalhando qualquer assunto, clima, relevo, vegetação, população, porque você consegue ver a distribuição, por exemplo, da população pelo globo, os tipos climáticos, o local onde tem cada um, através dos mapas, fica bem mais fácil a compreensão, não é isto? Tranquilo até aqui, gente? Podemos ir para as questões? Então, vamos lá, que eu acredito que você vai acertar todas. Vamos lá. Vamos para a nossa primeira questão. A aerofotogrametria é a produção de imagem a partir de câmeras fotográficas instaladas em base de aviões e helicópteros. Essa prática enquadra-se nas características de, letra A, geoprocessamento, B, sensoriamento remoto, C, enquadramento aéreo, D, cartografia fotográfica, E, mapeamento por imagens. Dá mais aquela lida rápida que você vai acertar, eu tenho certeza. Se você respondeu aí sensoriamento remoto, parabéns, você acertou. A aerofotogrametria, né, ela enquadra-se nas características do sensoriamento remoto. Por quê? Porque consiste, né, na utilização de ferramentas para captação de imagem e informações da superfície terrestre.
Mais uma vez, parabéns para quem acertou. Vamos fazer mais uma? Em relação às projeções cartográficas, pode-se afirmar que, vamos lá, letra A, o emprego de legenda é necessário para a sua identificação. B, não podem ser utilizadas para fim de orientação no planisfério. C, são formas de representar a curvatura terrestre em um plano. D, usam imagens de sensoriamento remoto para sua composição. E letra E, a sua utilização está restrita aos mapas utilizados para navegação. Aquela conferida rápida e nós vamos para a resposta. Se você colocou aí a letra C, né, são formas de representar as curvaturas terrestres em um plano, você acertou, não é? Então, parabéns aí a você que acertou as duas questões. Se você quiser continuar praticando, você gostou dessa aula de hoje? Achou que são poucas as questões? Quer continuar praticando? Quer ver esse conteúdo completo, sem resumo, porque aqui nós fazemos apenas um resumo? Você pode estar entrando aí na plataforma Eduque. Você vai encontrar o conteúdo ministrado na aula de hoje, bem como outras questões para você estar praticando, melhorando assim o seu conhecimento na área da geografia. E obrigada a você que ficou conosco até o final. Espero continuar com vocês em outras aulas e que Deus esteja abençoando sua vida e lhe protegendo. Um forte abraço a todos, em especial para os meus filhos, João Neto e Elcio Jonathan. Tchau, tchau, gente.